O mundo visivelmente está sendo marcado pelos finais dos tempos. E também há sinais de uma grande crise mundial acontecendo. As nossas vidas se mostram cada vez mais curtas e passageiras aqui na Terra. Estamos vivendo um cenário onde a pobreza e a fome ceifam vidas como nunca antes, onde os falsos profetas proliferam, a desesperança aumenta e as almas estão sendo vastamente perdidas. Mas, em meio a tudo isso, reconhecemos a urgência da nossa missão. Há uma luz de esperança através dos Gideões missionários da última hora. Esse é um projeto do coração de Deus, como guardiões da fé e da ação social. Com mais de 44 anos de história e um exército de mais de 1.000 famílias de missionários, nos dedicamos à obra missionária que transcende fronteiras. Estamos em 21 nações, tocando inúmeras vidas com o Evangelho de Cristo. No entanto, sabemos que ainda é pouco, pois há milhões e milhões de pessoas para serem alcançadas pela palavra de salvação. Nós, os Gideões missionários da última hora, estendemos um convite a todos aqueles que sentem o chamado para unirmos nossas forças nesta causa. Você já pensou no que apresentará diante de Deus no dia do juízo final? Pois, neste momento crucial da história da humanidade, a verdadeira medida de nossas vidas será determinada pelo que fizemos em prol do reino. A vida aqui na terra é breve, como um piscar de olhos, mas no céu ela será eterna. Oh, glória, aleluia! É hora de agir. É hora de juntos fazermos missões no Brasil e nas nações, pois essa é a ordenança do Senhor e nossa tarefa mais importante que temos nessa vida. Venha fazer parte deste exército de Cristo, apoiando a obra missionária dos Gideões. O Espírito Santo está nos conduzindo a fazer missões nesta hora final. Gideões missionários da última hora, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Aleluia, glória a Deus. Queridos de Deus, aleluia, recebam todos a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Os que estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Deus é bom em todo tempo e a sua misericórdia dura para todo sempre. Que alegria poder adentrar a este santuário, retornar à capital das missões para juntos celebrarmos pelo 39º Congresso dos Gideões Missionários. Nós sabemos que Gideões não é apenas este congresso, mas é um ano inteiro de trabalho, de missões pelo Brasil e o mundo, e é uma alegria poder estar aqui, servindo a esta casa, servindo a os Gideões Missionários da Última Hora e a Assembleia de Deus de Camboriú. Queridos, eu quero estender a minha gratidão ao líder espiritual sobre esta cidade, presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, presidente da Assembleia de Deus de Camboriú, pastor Zilmar Miguel, que é um paizão, um homem de Deus. Tive a alegria de estar viajando para Angola, juntamente desse homem de Deus, e pude ver de perto o amor que ele tem por missões, a graça que ele carrega, não somente o pastor Zilmar, como também toda a sua família, aqui muito bem representado pelos seus filhos, pastor Giovanni, pastor Admilton. Que Deus possa abençoar. A minha palavra é de gratidão, pastor Abner, suas respectivas esposas. É uma alegria poder estar aqui. Pastor Wesley, que é um paizão, é um amigo querido, que também respira e transpira esta obra. Que Deus possa continuar lhe abençoando.
a toda a coordenação, diretores, que Deus em Cristo possa vos abençoar. Pastora Zilmara, que também me antecedeu aqui, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Queridos, eu estou acompanhado, muito bem acompanhado, da minha mãe digna esposa, pastora Thalita Duarte, serva de Deus. Estamos incompletos, faltou o Nicolas e a Nicole, né? São os meus filhos, são pentecostais, igual o pai, lindos, igual a mãe, glória a Deus. Estão me assistindo, juntamente com a nossa família, que Deus possa abençoar. Trago comigo, pastor Giovanni, um abraço da minha liderança, bispo doutor Abner Ferreira, também do meu pai, pastor José Roberto, presidente da nossa igreja, onde eu sou pastor auxiliar, ali no Ministério Amor Sem Limites, e a nossa igreja que está agora nos assistindo. Um beijo no coração de todos e de Jesus. Queridos, eu estou aqui acompanhado de muitos amigos, e na medida que eu for pregando, eu vou aqui citando alguns companheiros, mas quem é amigo, sabe quem é amigo, não é verdade? Glória a Deus. Cantor Samuel Eleutério, que está conosco. Eu costumo dizer que um negão cheio de Deus já é bom, 2 é melhor ainda. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Pastor Lorinaldo Miranda, que é um grande pregador, e entre outros amigos que a gente vai mencionar. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo Gênesis, capítulo de número 1, por favor. Gênesis, capítulo de número 1, por favor. Localize o texto sagrado e nós iremos fazer menção do texto sagrado. Gênesis, capítulo de número 1. Deus abençoe pastor Rodrigo Monteiro, que aqui está, pastor Jonathan, pastor Ezequiel, pastor Alexandre Brito, muitos homens de Deus que aqui estão. É bom estar perto de amigo, porque se ninguém der glória, os amigos vão dar glória, não é verdade? Gênesis, capítulo de número 1. Quem achou o texto sagrado, diga missões. Está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E você diz amém. Antes de se assentar, levante o dedo de profeta ao mais alto que você puder. Dedo de profeta, dedo indicador. Levante o dedo de profeta. Você vai apontar o dedo de profeta para o crente mais pentecostal que estiver perto de você, o mais pentecostal. Aponta o dedo de profeta, igual eu e o Eleutério, assim, ó. Aponta o dedo de profeta, isso. Aponta o dedo de profeta para ele, isso. Diga para esse crente, diga: que bom que você veio. Diga. Agora você vai ser profeta sobre a vida dele, você vai ser profeta sobre a vida dela. Você vai dizer para alguém, diga: aquilo que o olho não viu, teu ouvido não ouviu, não subiu ao teu coração, são as coisas que Deus preparou para a tua vida nessa tarde. Só quem acredita que vem coisa boa por aí, faz o barulho que o diabo não gosta. Senta dando glória a Jesus. Minha saudação especial a todos os missionários que aqui estão. Os missionários, fica de pé os missionários. Que Deus abençoe vocês, tá? Eu sei que isso aqui está acontecendo por causa de vocês. Tive ali um momento de comunhão ali dentro com os missionários. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Que Deus abençoe. É um prazer estar com vocês aqui nessa obra tão linda. Pastor Wesley, eu também queria mandar um abraço especial para os adolescentes aqui de Camboriú. Eu fiquei sabendo que tem uma galera top aí que veio adorar. Já tem um câmera ali. Os adolescentes e os jovens, que Deus abençoe. Desde que chegamos aqui, com muito carinho, tem me recebido. Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração dessa juventude e dos adolescentes dessa linda igreja, dessa linda cidade. Vamos ao texto. Queridos de Deus, estamos diante de um dos textos de extrema relevância
da Bíblia Sagrada. O capítulo 1 do livro do Gênesis, a revelação desta palavra recebida por Moisés traz a nós o início, o começo de todas as coisas. Se você pegar a tradução da palavra Gênesis, tanto na sua etimologia no grego quanto no hebraico, você vai perceber que a base, você vai perceber que a ideia é a mesma. Gênesis no grego, a origem; no hebraico, no princípio. É a primeira expressão do texto. Quando nós falamos da criação, assim como na vida, a vida ela é feita de fases. E tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, está dentro dessas fases da vida. E quais são estas fases, pastor? Começo, meio e fim. A Bíblia também fala sobre um começo. A Bíblia aponta para um centro e a Bíblia revela um final. A Bíblia tem um começo, aponta para um centro e revela um final. Se nós estamos aqui no 39º Congresso, é porque há mais de 4 décadas atrás esta obra estava iniciando. E a pergunta que não quer calar: o que é que nós podemos aprender ou extrair de Deus no princípio para as nossas vidas nesta tarde, uma tarde chuvosa, uma tarde de domingo? Primeiro, porque Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Deus ama criar, Deus ama fazer. E se eu fosse essa noite colocar um tema nesta mensagem, aliás, nessa tarde, eu prego esta tarde sobre o princípio missionário, ou missões desde o princípio. Você pode interagir com 2 pessoas e dizer para alguém, diga, princípio missionário, diga, princípio missionário. O que é que nós podemos aprender? E eu queria nesta tarde, em rápidos minutos, trabalhar aqui pelo menos 3 lições de Deus no princípio. E a primeira lição que nós podemos aprender de Deus no princípio está no versículo de número 1. A afirmação do texto é esta: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui está a primeira lição, aqui está a primeira verdade. Deus é o autor de toda a criação. A criação não pode ser atribuída a outro ou a outrem, senão a pessoa do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e o Criador da terra. O Deus que, pelo poder e a manifestação de sua palavra, Ele traz à existência tudo aquilo que não existia. Deus é o autor de toda a criação. Eu não posso, de maneira nenhuma, crer e acreditar, e eu sou completamente contrário à teoria de Darwin, à teoria do evolucionismo, dizendo que a humanidade é fruto de uma evolução. Eu estou diante de um grande auditório e eu tenho a plena convicção na minha alma e à luz da palavra de Deus que nós não somos frutos de uma evolução. Ninguém aqui evoluiu de um primata, ninguém aqui evoluiu de um animal. Pastor, e quem nós somos? Nós somos criação do Todo-Poderoso. Deus disse a Jeremias, no capítulo 1, versículo 4, não diga que tu és uma criança, porque antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Antes que saísse da madre, eu já te separei e declarei às nações,
é profeta. Então você não é fruto de uma evolução, você foi gerado em Deus. Olha para esse vaso que está perto de você e diga para alguém, diga: você foi gerado em Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Só quem foi gerado em Deus aqui faz um barulho só para aquecer o coração desse jovem pregador. Então a primeira lição é esta: Deus é o autor de toda a criação. A segunda lição é que se Deus é o autor de toda a criação, isso aponta para algo muito interessante. Se Deus é o criador de todas as coisas, então Ele é anterior a toda existência, Ele é anterior à criação. E deixa eu liberar isso aqui: antes do princípio começar, Ele já era. Antes do princípio, alguém deu glória a Deus ali. Antes do princípio começar, Ele já existia. Antes do princípio começar, Ele já fazia. Parece loucura, mas Deus é anterior ao princípio, Ele é anterior à existência. Primeiro porque Deus é autoexistente. Olha para esse vaso que está perto de você, interaja com o crente mais lindo que estiver do teu lado e diga para essa pessoa, diga: Deus é autoexistente. Diga, Deus é auto, ou seja, Deus não passou a existir a partir de alguma coisa. Ninguém criou Deus. Deus não é a ideia da mente de um homem. Deus não tem começo, Deus não tem meio, e Deus, Ele não tem final. A grande discussão dos últimos séculos, principalmente desses últimos anos, é se Deus não existe. Filmes foram feitos, estudos foram desenvolvidos, e eu cheguei à conclusão que de fato Deus não existe. Pastor, e por que Deus não existe? Porque tudo que existe tem um ponto de partida. Deus não existe, Ele é a fonte de toda a existência. Ele é a fonte. Alguém lá atrás deu glória a Deus. Ele é a fonte de toda a existência. O sábio Daniel, ele disse no capítulo 2, versículo de número 10, o texto diz: e falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. O meu retorno sumiu aqui. De eternidade a eternidade. Peraí, pastor, por que de eternidade a eternidade? Porque a eternidade é um atributo de Deus. E o que é um atributo de Deus? Isso faz parte do seu caráter, é quem Ele é. Deus é eterno. A eternidade provém de Deus. A eternidade não tem começo, a eternidade não tem meio, a eternidade não tem final. Pastor, por que a eternidade não tem começo, não tem meio e não tem final? Porque Deus não se limita ao nosso tempo humano. Deus não está limitado ao nosso kairos, aliás, ao nosso cronos, o tempo humano. Deus não se limita ao nosso tempo humano. E eu não sei quem vai pegar. Deus não se limita aos nossos milésimos. Deus não se limita aos nossos segundos. Deus não se limita aos nossos minutos. Deus não se limita às nossas horas. Deus não se limita aos nossos dias. Deus não se limita às nossas semanas. Deus não se limita aos nossos meses. Eu vou falar com o pastor Carvalho Júnior. Eu vou continuar aqui até tu dar glória a Deus. Deus não se limita aos nossos meses. Deus não se limita ao passar dos anos. Deus não se limita às nossas décadas. Deus não se limita aos nossos séculos. Deus não se limita aos nossos milênios. Pastor, por que não? Porque o escritor aos Hebreus diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é para todo sempre. Eu não sei quem vai pegar. Deus não se limita ao tempo e ao espaço. Deus não se limita às nossas épocas, às nossas estações e aos nossos tempos. Eu não sei quem vai pegar. Passado, presente e futuro estão nítidos diante dos olhos de Deus. Deus conhece o teu passado, trabalha no teu presente e já está no teu amanhã. Já está no teu amanhã.
manhã esse lugar vai tremer. Só para ver se tem crente pentecostal aqui. Isaías recebeu esta revelação no capítulo 43, versículo de número 13. Olha a prova que Deus é anterior a tudo isso. Olha o que ele diz: ainda antes que houvesse dia, esse lugar vai tremer. Ainda antes que houvesse dia, tempo, ainda antes que houvesse dia, cronos, ainda antes que houvesse dia, realidade, ainda antes que houvesse dia, diz o Senhor: eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é anterior a toda a existência. A terceira lição, e eu não sei quem é que vai pegar, pastor, mas antes de falar sobre a terceira lição, você precisa entender uma coisa. O que foi que Deus criou? No versículo de número 1, o texto diz que no princípio criou Deus os, observe a pluralidade, os céus e a terra. O que foi que Deus criou no princípio? Vamos lá. Os céus e a terra. Observe que os céus está em uma pluralidade. Pastor, por quê? A teologia sistemática explica que Deus no princípio criou pelo menos 3 céus. Olha para esse vaso que está perto de você e diga: pelo menos 3 céus. Diga para ele aí, diga: 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico. É esse céu que nós estamos enxergando, que está hoje nublado, chovendo sobre, aleluia, a cidade de Camboriú. Mas daqui a pouco essa chuva que está lá fora vai se transformar em labareda de fogo aqui dentro, porque Deus vai pegar os vasos aqui. Deus vai pegar os vasos. Eu vou dar lugar, pastora Fabrícia. Deus vai pegar os vasos aqui, aleluia. O primeiro céu é o céu atmosférico. O segundo céu é onde está toda a imensidão, toda a extensão, a expansão do universo, as suas galáxias, as suas constelações, os seus planetas, aquilo que nós aprendemos no primário, chamado de espaço sideral. Este é o segundo céu. E o terceiro céu, pastor, o terceiro céu é o céu que o pastor Marco Feliciano pregou aqui ontem, em João capítulo 14. Jesus disse para os seus discípulos: não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou teria dito: eu vou preparar lugar para que aonde eu estiver, vocês também estejam. Olha para esse vaso que está perto de você e diga: o terceiro céu. Diga: o terceiro céu. Fala com autoridade aí, diga: o terceiro céu é onde está, diga, é onde está as mansões celestiais. Pastor, e o que mais tem lá? Lá também está o trono de Deus, que o pastor Jonathan Carlos, meu conterrâneo do Rio de Janeiro, pregou com muita autoridade na sexta-feira, lá no pavilhão. O trono de Deus, o único lugar no universo que comporta a plenitude da glória e a plenitude do trono, é o céu que Isaías viu no capítulo de número 6, no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado em um alto, assentado, esse lugar vai tremer, em um alto e sublime trono. É para lá que nós iremos, é para lá, e eu não sei quem vai pegar. Pastor Marcos disse aqui ontem: o arrebatamento está chegando, e se aqui hoje tiver pelo menos 2 que vai subir, o primeiro é eu. Cadê o segundo? Cadê? Jesus dos crentes, me guarda, me guarda. Este é o segundo céu. Agora pega a palavra, pega a palavra, pega a palavra. Deus no princípio criou os céus e a terra. Olha para esse vaso que está perto de você e diga: a terra. A terra está no singular. Eu já li inúmeras Bíblias, aliás, traduções bíblicas. E de todas as traduções que eu li, pastor Lorinaldo, todas, a terra está no singular. Por que existe uma pluralidade nos céus, mas a terra está no singular? Missionários,
Salomão diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 1, versículo 4: uma geração se vem, outra geração se vai, mas a terra permanece para sempre. Peraí, o que Salomão está dizendo é que a terra é a mesma desde a fundação do mundo. O que muda são as gerações. E eu não sei quem vai pegar a prova disto. É que nós estamos na geração ultra. A era digital já é uma realidade. Os carros elétricos já virou moda no Brasil. A tecnologia está avançando de uma forma assustadora. Esses dias eu estava vendo o pastor Wesley no Instagram. Já testaram robôs pegando o metrô nos Estados Unidos. Esses dias eu vi que já estão testando motos voadoras. E eu não me assusto se daqui a não muito tempo você começar a ver carro voando sobre a sua cabeça. Pastor, por quê? Porque essa geração é uma geração atualizada ao extremo. A cada minuto surge uma nova atualização na plataforma, uma nova atualização no mercado. E eu estou nos Gideões. Se voltássemos, pastor Giovanni, pelo menos uns 38 anos atrás, e aqui eu conheço pessoas que estão aqui desde o segundo ano, outros aqui que foram fundadores, e eu acho isso aqui interessante. Ontem, pastor Gesiel, príncipe dos pregadores, pregou no primeiro Gideões, e ontem estava pregando aqui para nós. Se você voltar algumas décadas atrás e fizermos um paralelo com os dias que nós estamos vivenciando, ó, que eu não estou indo muito longe, eu estou falando de algumas décadas. Se você olhar para aquela realidade e olhar para os dias em que nós estamos vivenciando, você vai perceber que de lá para cá muita coisa mudou. E a pergunta que não quer calar: o que foi que mudou, pastor? A terra? A terra não, a terra é a mesma desde a fundação do mundo. Quem mudou ou quem muda somos nós. Eu não sei quem vai pegar. Olha o que o texto diz, versículo 2: e a terra, essa mesma terra que Deus criou singular, no versículo de número 1, olha o que o texto diz: e a terra era sem forma e vazia. Ei, olhe para mim. Era, não é porque Deus fez, é porque se tornou. Em outra versão, a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olhe para mim, redobre a sua atenção. Se no princípio Deus criou os céus e a terra, eu aprendo lendo a Bíblia que tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é bom. Olha para esse crente, dá um sorriso expressivo para ele, diga assim, ó: tudo que Deus faz é perfeito. Diga, tudo que Deus faz é perfeito. Diga, tudo que Deus faz é bom. E eu vou provar. Pastor, por que tudo que Deus faz é perfeito? Porque tudo que Deus faz é bom. Porque se você ler Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 3, olha o que Paulo, o maior teólogo cristão da história, ele escreve: e não vos conformeis com este mundo, mas renovai os vossos entendimentos. E eu não sei quem é que vai pegar pela palavra de Deus. Aí olha o que ele diz: para que vocês experimentais qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade. Alguém já entendeu? Pastor, porque tudo que Deus faz é bom, porque tudo que Deus faz é perfeito, porque Deus não vai contra a sua natureza. Ele é bom porque a sua vontade é boa, ele é perfeito porque a sua vontade é perfeita, e ele é agradável. Ou seja, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, e tudo que Deus faz é agradável. Eu não vou muito longe, eu vou para o texto. Se você pegar o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 4 em diante, você vai perceber que para cada etapa da criação, Deus tem uma definição. Olhe para mim e prepare para receber. Deus em 6 dias criou tudo o que existe, inclusive o homem, conforme a sua imagem e semelhança. A coroa da criação são 6 dias para Deus fazer tudo, e 7 etapas, e Deus respeita cada etapa da
da criação. A primeira etapa, Deus disse, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4, e viu Deus que era boa a luz, porque tudo que ele faz é bom. Aí Deus vai para a segunda etapa. O texto diz que Deus fez aparecer uma expansão chamada firmamento, separação de águas e águas. O texto diz que Deus fez aparecer uma porção de terra seca, e quando a porção de terra seca aparece, olha o que diz o texto no versículo de número 10. O texto diz, e viu Deus que era bom. Deus entra na terceira etapa. Deus olha para a terra que aparece e diz, produza. A ordem de Deus para a terra é, produza ervas que vão gerar sementes, e produza frutos que dentro delas estejam as suas próprias sementes. Quando Deus termina a terceira etapa da criação, o texto diz, e viu Deus que era bom, porque tudo que Deus faz é bom. Deus vai para a quarta etapa da criação. Deus olha para a expansão e diz, eu quero luminares, sol, lua, estrelas, astros. E é a partir da criação dos luminares que Deus traz a definição de tempo, épocas, dias e estações. Ou seja, o cronos, o tempo do homem, é criado a partir do quarto dia da criação. Aí olha o que diz o versículo 18, e viu Deus que era bom. Aí Deus vai para a quinta etapa da criação. Deus olha para os mares e diz, eu quero peixes. Deus olha para os céus e diz, eu quero aves. Quando Deus vê os mares preenchidos, os céus preenchidos, a definição de Deus é esta, versículo 21, e viu Deus que era bom. Entra o sexto dia da criação e Deus vai para a sexta etapa. Deus cria sobre a superfície da terra animais de todas as espécies sobre a terra, fauna, flora, animais selvagens, animais domésticos. E Deus termina a sexta etapa, aleluia, e a definição de Deus é, e é muito, aliás, é bom. Agora pega a palavra, versículo 26, Deus começa a última etapa, o clímax da criação. O texto diz, e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Pega a palavra, quando o texto no versículo 31 vai finalizar a obra da criação, eu não sei quem vai pegar. Olha o que o texto diz, e viu Deus tudo que havia criado, e olha a definição, eis que é muito bom, eis que é muito bom, porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Pastor, se tudo que Deus faz é bom, se tudo que Deus faz é perfeito, então por que a terra está em caos? Por que a terra está sem forma? Por que a terra está vazia? Primeiro, que Deus jamais criaria algo sem forma. Deus jamais criaria algo vazio. Deus jamais criaria algo em trevas. Eu vou provar, porque para cada etapa da criação, primeiro dia, o texto diz, e foi a manhã e a tarde, Deus não fez de noite. Segundo dia, e fez Deus manhã e a tarde, Deus não fez de noite. Terceiro dia, e fez manhã e tarde, Deus não fez de noite. Quarto dia, e fez manhã, para quem gosta de Bíblia, fez manhã e tarde, e Deus não fez de noite. Sexto dia, fez manhã e tarde. Aleluia. Por quê, pastor? Porque Deus não trabalha onde tem trevas. Deus não trabalha, alguém pegou lá atrás, Deus não trabalha aonde tem escuridão. E eu não sei quem é que vai pegar. Pastor, por que Deus não cria nada em caos? Por que Deus não cria nada sem forma? Por que Deus não cria nada vazio? Primeiro, porque Deus não vai contra a sua vontade. Olha para esse vaso que está perto de você e diga, Deus não vai contra a sua vontade. Eu não sei quem vai pegar. Pastor, então o que é que aconteceu?
aconteceu? Porque o versículo 1, o cenário é de perfeição. Versículo 2, o cenário é de caos, desordem e deformidade. Existe um pano de fundo em paralelo aos dois versículos, o versículo 1 e o versículo 2. É dentro desse pano de fundo que entra a queda de Lúcifer. E deixa eu abrir um parêntese: Lúcifer não é um nome próprio, Lúcifer é uma definição. Isaías diz no capítulo 14, versículo de número 12: ó como tu caístes, estrela da manhã, filha da alva. Por que Isaías chama ele de estrela da manhã? Porque ele brilhava. Por que Isaías chama ele de filha da alva? Porque ele resplandecia. Por isso a definição da sua natureza: ele é Lúcifer, ele é anjo de luz. E eu não sei quem vai pegar. Antes de dizer para você o porquê que ele cai no versículo, no paralelo entre esses dois versículos, eu preciso te dar logo a terceira e última lição de Deus no princípio. Pastor, qual? Deus no princípio não estava sozinho. Olha para esse vaso que está perto de você e diga: Deus no princípio. Diga: Deus no princípio não estava sozinho. Eu não sei quem vai pegar. Pastor, mas ele não é o criador de tudo? É. Ele não é anterior ao princípio? É. E como é que o Senhor afirma que Deus no princípio não estava sozinho? Eu preciso te chamar a uma observação do texto. Aqui está a espinha dorsal da Bíblia Sagrada. Aqui está a revelação magna da Bíblia Sagrada. Aqui está o tema central da Bíblia Sagrada. Versículo 1, versículo 2, versículo de número 3. Se você entender esses 3 versículos, você vai entender tudo que acontecerá ao decorrer da Bíblia e ao decorrer da história. E eu vou provar. Pastor, por quê? Porque no princípio Deus não estava sozinho. E quem estava lá? A divina Trindade. Aqui está esse lugar vai tremer. Aqui está a revelação da divina Trindade. Pastor, e o que é a Trindade? A Trindade é um Deus com 3 atuações. Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é... Ontem tivemos aqui uma aula de bibliologia, pneumatologia e cristologia com o pastor Marco Feliciano, e eu não sei quem vai pegar. Pastor, é aqui que está a revelação. A primeira aparição de Deus está aqui. A primeira aparição do Espírito Santo está aqui. A primeira aparição de Cristo também está aqui. Pastor, por quê? Eu ouvi esses dias de um grande teólogo: porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então vamos para a Bíblia. A primeira vez que Deus aparece, versículo 1, aparece criando. A primeira vez que o Espírito Santo aparece, versículo 2, se movimentando. A primeira vez que Jesus aparece, versículo 3. Pastor, calma aí, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque Jesus não aparece porque seu nome não é mencionado. E quem disse que o nome dele precisa ser mencionado para ele aparecer? Eu vou provar que Jesus estava lá. João, o evangelista, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Pega a palavra. No princípio é a mesma expressão do Bereshit. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, porque o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3 é para quem gosta de Bíblia. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu vou traduzir. Pastor, quem é o Verbo? João 14, João 1, versículo 1, versículo 14. Pega a palavra. E o
Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como Filho unigênito do Pai. Apocalipse capítulo 13 versículo 8. Olha a revelação. Ele é o Cordeiro que foi morto desde o princípio. Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. Eu vou traduzir, lá vai, eu vou traduzir o que João estava dizendo. João disse: no princípio era o Cristo, e o Cristo estava com Deus, porque o Cristo era Deus. Ele, Cristo, estava no princípio com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele, Cristo, e sem ele, Cristo, nada do que foi feito se fez. Ele é o mistério oculto em Deus, que Paulo revela em Efésios capítulo 3, versículo de número 9. Ele diz: Deus fez tudo, Deus fez tudo por causa de Cristo, por causa de Cristo. Esse lugar vai explodir, esse lugar vai explodir. Pastor, e aonde é que está Jesus aqui? E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. Pastor, quem é o haja? Haja no hebraico para ou parar, criar a partir do nada, ou trazer à existência aquilo que não mais existia. Peraí, se Cristo fez todas as coisas do princípio, então Jesus é o haja, Jesus é o para, Jesus é a manifestação da palavra. Eu vou entregar. Deus disse haja, e quem fez a luz aparecer? Cristo. Deus disse haja, e quem fez a expansão aparecer? Cristo. Deus disse haja, e quem fez a terra seca? Cristo. Deus disse haja, e quem fez os luminares? Cristo. Deus disse haja, e quem fez os peixes e as aves? Cristo. Deus disse haja, e quem fez os animais? Cristo. Cristo. Prepara para dar glória. A maior prova que Jesus não está sozinho, que Deus não está sozinho. Eu vou pro texto, como disse o pastor Elcio de Assis, eu vou debulhar a espiga. Olha o que diz o texto, versículo 1, capítulo 1, versículo 26. Eu fico com a Bíblia. E disse Deus: agora façamos. Não. Ele não disse farei, porque ele não fez sozinho. Ele disse façamos. Ele pega o Filho, o verbo da vida. Ele pega o Espírito, o fôlego, o ruach, e ambos se unem para formar o homem conforme a sua imagem e semelhança. Esse lugar vai explodir. Olha para o crente mais pentecostal que tiver perto de você e diga: tu tem o DNA dos três. Diga aí: tu tem o DNA dos três. Tu tem o derramar, renascer, renagar, olha a glória aí, olha a glória aí. De um crente rápido, não pega na mão de desligado, pega na mão de quem está ligado, não pega na mão de desligado. Crente desligado, desliga quem está ligado. Agora crente ligado, quando pega na mão de quem está ligado, o fogo pega,
O fogo pega. 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 Olha a glória aí. Olha a glória aí. Pega na mão de quem está ligado e diga: eles estão aqui. Diga, diga, diga. Eles. Eu vou voar. Eu vou voar. Eles estão aqui. Enquanto eu estou pregando, a mão de Deus está sobre o ginásio, dizendo: eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Enquanto eu estou pregando, Jesus já está entrando na internet, já está tocando no coração, porque o sangue dele nos purifica, nos purifica. Há poder, 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 há poder. Olha Deus tomando os vasos. Olha Deus tomando os vasos. Olha Deus, pastor. E o Espírito Santo, enquanto eu estou pregando, ele se move, 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 ele se move. Quem é batizado não fala mais em português. Quem é batizado, abre a boca, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Quem não é batizado, receba essa labareda de fogo que vai tomar o ginásio. Aqui, 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 aqui. Olha a glória aí. Nossa, é binaraga, é paramaxé, é papaparacanteré, é brebadacanteremaxá, uricalamanderebia, é remanácio, é mídio. Eu vou deixar você receber. Eu vou, olha lá. Missionária Venícia Porto, eu estou aqui como João Batista. Eu vim preparar o caminho de quem vem depois. Quem vem depois são mais poderosos do que eu. Eu estou aqui só para tirar. Aliás, nem sou digno de tirar o sapato dos pés de vocês. Que Deus guarde a senhora, pastor Alex Gonçalves, pastor Júnior Trovão. Há uma labareda de fogo que já está acesa aqui dentro. E daqui à noite, a glória desta última casa será maior. Já começou a arrebatar, já começou a arrebatar, já começou a arrebatar, já começou, vai explodir, vai explodir. Eu estou tendo visões, pastor Giovanni, eu estou tendo visões, pastor Wesley, eu estou tendo visões, Eleutério, eu estou vendo brasa de fogo acendendo na cabeça de crente aqui agora. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, Jesus dos crentes. Ó Deus, se tu estás nesta palavra, se tu me apareceu essa madrugada e disse pra mim: prega porque eu sou na tua boca. Aonde tiver um crente que crê que a plenitude do evangelho, que crê que a plenitude do evangelho está na cruz de Cristo e no movimento do Espírito Santo, onde tiver um crente disposto a ser cheio de poder, enche ele agora, enche ela agora, enche, 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 enche.
mais o quê? Moto 125, 5 dias de moto na estrada. Juntamos 1 ano de dinheiro para realizar o nosso sonho de estar em Camboriú. Eu não vim pregar para teólogo de internet, eu não vim pregar para profanos, eu não vim pregar para site de fofoca, eu vim pregar para labareda de fogo, labareda de fogo, labareda de fogo, labareda de fogo. Olha a glória aí. Já, 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 já. Começa a batizar ele agora. Jesus, onde tiver alguém com muleta, onde tiver alguém em cadeira de roda, onde tiver espíritos de enfermidade, aonde tiver alguém, vai passando por problemas, crises existenciais, complexo, espírito de depressão, espírito da morte, espírito de suicídio, em nome de Jesus. O ginásio é teu, o pregador é teu, os gideões é teu, essa multidão é tua. Passa, 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 passa. Pega o microfone, otário. Pega, eu já terminei. Segura na mão de alguém do teu lado. Segura na mão de alguém. Tinha mais mensagem. Eu estava com a mensagem preparada ali. Só que ainda vem Vanícia, vem Alex, vem Trovão. Eu não vou comer o bolo sozinho. Mas segura na mão de alguém. Esse ginásio vai tremer. Pastor, e qual é a prova que Jesus estava lá? Desde que eu cheguei em Camboriú, quinta-feira, ouvi pastor Galvão aqui, Cristo. Ouvi pastor André Matias, Cristo. Ouvi pastor Josiel, Cristo. Missionária Carla Teixeira, Alma Deb, Cristo. Pastor Josiel, Cristo. Marco, Cristo. Desde que eu cheguei, eu sou pastor de uma fiusa, Cristo. Eu só estou ouvindo Cristo desde que quando eu cheguei aqui. E tu acha que eu vou vir aqui pregar outra coisa? Eu não preciso de ibope, não vim aqui para fazer agenda. Deus já tem me usado pela sua palavra e sua misericórdia. Eu vim aqui porque Deus falou comigo. Essa tarde eu vou acender uma labareda de fogo aqui dentro. Porque vai sair daqui uma geração de homens e mulheres, missionários, jovens, os adolescentes que estão aqui. Todos os jovens e adolescentes que estão aqui, sai do teu lugar e corre para o altar. Corre para o altar. Jesus vai batizar muita gente aqui agora. Corre, corre. Eu quero a minha geração. Cadê os adolescentes? Cadê os jovens de Camboriú? Cadê os jovens da caravana? Vem para frente. Eu vou. Remaia. Até Naragábia. Jesus vai batizar muita gente aqui.
Eu ouvi pastor Gesiel dizer, ele está indo e tem uma geração vindo. Eu cheguei aqui ontem, pastor Marco me apontou e disse: meu filho, eu te levanto. Eu não vim aqui para agradar A, eu não vim aqui para agradar B. Com muito respeito aos meus pastores e amigos, eu vim aqui por causa deles. Olha lá, 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 olha a geração que está vindo aí. Olha a geração que está vindo aí. Olha lá. Eu sou pentecostal, batizado desde os 8 anos de idade. Pastor Giovanni, olha isso. Deus falou para mim, antes do arrebatamento, eu vou levantar uma juventude, uma geração que carrega a tocha, que carrega a tocha, que carrega a tocha. Vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Olha, ela já começou a batizar. Olha, ela já começou a batizar. Olha lá, olha lá. Olha lá! Chá! 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 Vai explodir! Libera o microfone! 10 mãos! Toda a multidão! 10 mãos! Todos os adolescentes e jovens! 10 mãos! Tchim, 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 tchim. 10 mãos! 10 mãos! Samuel vai cantar! Logo em seguida eu oro e devolvo, tá, pastor Giovanni? Pastor Wesley, eu só vou, ele canta, eu oro e encerro. Tô terminando no meu tempo. Estende a mão, segura na mão, faz um corredor aí, faz uma corrente, 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 corrente. Gideões, a chama não pode apagar. Olha a geração que tá vindo aí, pastora Fabrícia. Ei, meu Deus, vai ser agora, Eleutério. Eu digo 1, tua vida não será mais a mesma. Eu digo 2, Deus vai levantar. Olha isso, olha o que o pastor Giovanni está dizendo. A nova geração vai segurar a tocha. Vai segurar a tocha. A nova geração vai segurar a tocha. Pega na mão. Eu digo 1, esse lugar vai tremer. Eu digo 2, o diabo perdeu a vitória da igreja. Eu digo 2,5, seja cheio até transbordar. Eu digo 3. Importa que ele cresça, que ele apareça. Aqui tudo é dele. Eu sei o meu lugar, não sou celebridade. Quem brilha, quem manda, quem brilha. Passa, Jesus. Passa, 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 passa. Pega, arredatou, arredatou. Pega, pega. Chega, pisa no tapete, que o tapete é de fogo. Pisa no tapete, já, pá. É pra agachar. E pegou, e pegou.